Dando continuidade ao anterior, vamos falar um pouquinho sobre a área da propriedade e como dividir. Em fazendas que não possuem o sistema voazão implantado, ele tem pouca flexibilidade em relação ao período de descanso pela pouca quantidade de piquetes existente. Consequentemente, existe uma agressão à rebrota muito grande e também tem uma redução do consumo voluntário devido à alta permanência do local no mesmo ambiente, né, que não possui uma rotação adequada. Então, quando a gente chega na propriedade, o primeiro passo é realizar um diagnóstico. O diagnóstico da propriedade ele é de fundamental importância para poder a gente identificar em qual situação a propriedade se encontra e quais são as metas daquela propriedade em relação à sua produtividade. Quando nós chegamos, nós vamos identificar em qual região aquela propriedade ela se encontra, quais são os índices pluviométricos, né, para poder a gente conseguir adequar o período de descanso em relação à quantidade de piquetes, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A gente pega a área total, a área de mata, e a gente termina fazendo um mapa gerencial, onde nesse mapa gerencial a gente consegue locar todas as particularidades relacionadas à fazenda. Exemplo, a gente vai estar mostrando posteriormente. A área total da fazenda, quais são as divisões que já existem, onde estão localizadas as aguadas, onde é que é bebedouro, córrego, riacho, né? Cercas existentes e por aí vai. Estradas. Então, todas essas pontuações que foram feitas são locadas dentro do mapa para poder facilitar na tomada de decisão referente às divisões. Dos pontos muito importantes para a definição da quantidade de piquetes é entender qual sistema de produção a propriedade ela se encontra ou pretende ficar. Por quê? Porque a quantidade de piquetes ele vai variar de acordo com o sistema de produção. Exemplo, vacas leiteiras em alta produção elas requerem mais piquetes. Animais de recria e engorda também mais piquetes. Ovelhas ou vacas, ou seja, sistemas de cria, menos piquetes. Necessidade máxima de ganho de peso sempre vai estar correlacionado a mais piquetes. Isso tudo relacionado à questão do desempenho do lote. Quando vamos para a função do tempo de descanso e ocupação, nós levamos em consideração são dois pontos, né? Que seria o período de descanso, né? E se a fazenda ela pretende fazer subdivisões futuras. Então, geralmente, quando falamos do período de descanso, aqui tem uma observação importante, não há número máximo de piquetes. Quanto maior o número de divisão da propriedade, melhor serão os resultados de manejo do pasto. Então, falando sobre o período de descanso, sempre consideramos a pior época do período, né, necessário de descanso. Então, como é que nós fazemos a conta para saber quantos piquetes a gente precisa, né, para um determinado lote em uma determinada região? Exemplo, na zona da Mata Alagoana, algo em torno de 60 dias, a gente considera que o pasto ele consegue se recuperar. Então, vamos fazer aqui um exemplo utilizando essa fórmula daqui. Então, como é que eu sei a quantidade de piquetes? É o período de descanso dividido pelo período de ocupação mais um piquete. Então, vamos lá. Para um pasto de braquiária decumbens, onde a gente precisa de um período de descanso de 60 dias, e a gente tendo uma ocupação de 3 dias de média, então a gente divide o período de descanso dividido pela ocupação por 3, mais 1.
Então dá um total de 20 piquetes. Ou seja, se os meus animais eles forem rotacionando, ocupando em média 3 dias aquele piquete, no final da rotação o pasto ele vai ter descansado 60 dias. Então, definindo o tamanho, né? Geralmente a definição do tamanho ele está relacionado à questão do tamanho do lote. Então, fazendas maiores, divisões maiores. Fazendas menores, divisões menores, né? Pecuária de leite, fazendas pequenas. Então, período de ocupação curto. Existem fazendas de leite que a gente tem mudança de piquete a cada 8 horas, com rotação a cada 8, né? A cada 8. Tem fazendas a cada 12, ou seja, após cada ordenha. Tem fazenda que é um ao dia. Então, isso é muito de acordo com o nível de intensificação da propriedade. Como citamos, né, anteriormente, quanto mais divisões, melhor vai ser o aproveitamento daquele pasto e, consequentemente, maior a produtividade. Voltado, né, o formato dos piquetes, né? Quanto mais próximo de quadrado, melhor vai ser o aproveitamento do pasto e menor vai ser o custo com cerca. Isso é regra de ouro? Só que o ideal nem sempre é o possível. A gente tenta procurar, quando vai fazer um projeto de divisão, o mais próximo de quadrado. Só que existe algumas particularidades relacionadas a relevo, né? A aproveitamento de aguada, que tem fazendas que possuem, no caso, água encanada. Então, quando eu possuo água encanada, quem a gente vai fazer o projeto de divisão, a gente escolhe qual é o ideal para aquela fazenda. Em fazendas que possuem aguada natural, nem sempre o ideal é o possível. Então, a gente vai procurar fazer uma divisão o mais próximo do ideal, aproveitando aquela água natural. Então, sempre a gente tenta evitar o corte, né, de estradas, que a gente entende que na logística da fazenda é muito chato a gente estar tendo que abrir colchete por conta de divisão. Então, o mapa ele é de fundamental importância para poder facilitar a questão da melhor opção de divisão para aquela propriedade. Os cursos d'água e ladeiras íngremes são pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora de fazer o mapa. Evitar piquetes com formato muito alongado ou estreito, como a gente falou anteriormente, e é muito importante levar em consideração a questão do relevo, como citado. Quando trabalhamos com corredores, fazendas que têm uma topografia boa, que são planas, podemos trabalhar com corredores. Então, geralmente, os corredores, a gente opta por corredores de largura de 6 a 8 metros e também a distância da água até a entrada do colchete do piquete para a pecuária de corte, o ideal é que não se ultrapassasse 400 metros. Para a pecuária de leite, o ideal é que não se ultrapassasse 200 metros. O que é que isso implica? Pode fazer com 500, porque tem casos que a gente vai ter uma aguada, o cara está aproveitando uma aguada natural. Poder pode. Agora, sabendo-se que a partir desse limite que eu falei, passamos a ter percas ou diminuição de produtividade. Então, aqui está um exemplo clássico de um setor composto por 8 piquetes, onde no centro a gente tem o saleiro e o bebedouro, e os piquetes ficam ao redor desse setor. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre tipos e estilos de divisão e particularidades, tá? Então aqui é um mapinha administrativo onde foi optado trabalhar com corredores. Esse mapa ele é uma região de topografia bem leve e suave e que foi feito construção de bebidas, no caso de água encanada. Nesse mapa a gente consegue observar o formato quadrado muito presente, por conta da questão
da localização, né, ideal das aguadas, já que utilizamos água encanada. Aqui é um outro mapa também, com bastante divisão, né, nesse lote. Esse aqui é um lote de animal que rotaciona nesses 23 piquetes. E a gente observa também a localização da aguada referente à questão dos piquetes, né, onde a gente aproveita 100%, né, o acesso das áreas de lazer através dos corredores. Já esse exemplo aqui, temos uma fazenda, né, de pecuária de leite também, piquetes pequenos, piquetes de meio hectare, 31 piquetes aí de exemplo, certo? E a gente consegue observar a identificação do que é cada local ou cada localização através dessa legenda que fica aqui na lateral, tá? Onde a gente vê estrelinha, são nascentes. Onde a gente vê uma cor ciano, são riachos, né? Ou açudes. Cerca elétrica vai estar pintada de azul nesse exemplo aqui. E cerca convencional de preto. Mais um exemplo também de fazenda aproveitando o corredor, né? E também utilizando muito o formato de pizza. Aproveitamento através de formato de pizza. E aí, para as fazendas que têm uma declividade mais acentuada, aqui está um bom exemplo, né, de utilização do formato de pizza, onde a gente loca, né, já que a gente conseguiu disponibilizar de água encanada. Essa fazenda é uma fazenda, embora ela tenha uma barragem, mas ela é uma fazenda seca que precisou ser feito investimento em água encanada, e a gente locou essas aguadas em locais estratégicos, mais centralizados nos piquetes. E ela tem uma topografia bem acentuada, justificando também a questão da opção do formato de pizza. Aqui mais uma fazenda, onde foi aproveitado as aguadas naturais. Nessa fazenda aqui a gente observa que tem algumas divisões que ela possui que elas são mais retangulares, longe do ideal, né, que o ideal seria o quadrado, mas que foi o possível a ser feito, já que o proprietário ele optou por utilizar já as aguadas existentes e não quis fazer investimento em água encanada. Pessoal, esse foi um resumo, né, de como dividir baixo, de como a gente trabalha. Existem consultores especializados em assessoria, né, em consultoria, para facilitar a questão do filtro, de qual é a melhor estratégia para a sua situação, a sua fazenda. E também estamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato. Está aqui o nosso contato, e-mail, telefone. Estamos à disposição. Um abraço.